Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da CNC caseira aqui no canal. No nosso último vídeo vocês viram eu utilizando algumas fresas enviadas pelo Carlos Duarte aí, e nós utilizamos elas para fazer essa peça aqui, que é um suporte de fios que eu ainda não coloquei na máquina, eu sei. Mas hoje eu quero tentar um projeto diferente que vai me ensinar muita coisa. Temos um pequeno problema, a minha panela quebrou o cabo, só que ela quebrou bem na parte de encaixe aqui, então se eu colocasse alguma cola, alguma coisa de resina, funcionaria, daria pra gente colar aqui de novo esse tipo de cabo. Esse cabo ele é feito de um plástico diferente, ele não derrete, por assim dizer, ele parece que se esfarela, então eu acho que ele é mais próprio para essa parte de fogo e tudo mais, né? Só que eu queria trocar o cabo, por exemplo, eu posso apenas colocar aqui depois e passar alguma cola, né, e tal, para melhorar esse encaixe. Só que eu queria testar para ver se eu consigo fazer algum cabo, alguma forma mais redonda, mais diferente. Eu não vou conseguir fazer esse tipo de curvatura aqui para cima, porque vai precisar de muito material e muito tempo também para usinar. Mas eu pensei em fazer um cabo reto, saindo da panela, quase que no mesmo desenho desse aqui, com um furo e tudo mais. Para isso eu vou utilizar um MDF. Eu sei que MDF não vai ser o ideal para isso aqui, porque é uma madeira e se pegar fogo na madeira, como vai estar do lado do fogo também, né? Pode causar algum incêndio aí. Mas eu quero testar apenas para a gente aprender um pouquinho como usinar peças com uma parte redonda, né? Com a fresa de topo redondo. E eu vou ter que aprender também como rotacionar peças, porque a gente vai ter que fazer a parte de cima e depois eu vou ter que rotacionar na máquina para fazer a parte de baixo, né? Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Não vai ficar igual o design de um cabo desse aqui, mas pelo menos dá pra gente ter uma ideia de como utilizar a CNC para fazer coisas, para consertar as coisas que quebram no dia a dia, né? Bom, vamos dar uma olhada no Fusion e eu vou tentar desenhar alguma coisa para essa madeirinha aqui. Muito bem, para a gente começar aqui no Fusion, eu vou fechar a nossa parte ali dos outros itens. Nós podemos criar um novo esboço nesse plano aqui, com Y para cima e X para a direita, né? E eu vou fazer um pequeno retângulo para identificar o tamanho dessa pequena madeirinha de MDF. A madeira tem 38,6 milímetros de largura aí, e de comprimento a gente vai utilizar a mesma medida do cabo da panela que já estava lá, que vai ser aqui no caso 15 centímetros. Só que eu vou colocar um espaço a mais para poder fazer um furo para indexar a nossa madeira, para a gente poder reverter ela depois nas operações da máquina. Então, com a tecla D eu coloco uma medição aqui, nós vamos ter 15 e vou colocar 3 centímetros a mais, então 180 milímetros. Para começar nessa madeira aqui eu vou fazer um pequeno círculo, talvez no meio da madeira aqui desse lado, né? Só que um pouquinho afastado, um círculo de 6 milímetros, que é basicamente o tamanho da fresa que a gente tem na máquina. E aqui do outro lado, outro círculo um pouquinho afastado também, de 6 milímetros. Esses furos vão servir para a gente rotacionar a peça e eu apenas fazer a parte de baixo dela, né? Agora eu vou fazer o design do meu cabinho aí de panela, tentando medir um pouco o cabo original e modificando algumas coisas. Mas como vai demorar muito, eu não vou ficar comentando sobre o que eu vou fazer aqui. Eu vou apenas tentar fazer alguma coisa curvada para a gente testar os passes da máquina depois. Muito bem, galera, eu fui apenas tentando copiar algumas medições. Parece que esse cabo vai ficar menor do que o cabo original, mas não tem problema, ele vai ter ali 14 centímetros. O cabo original tem quase 15, 14,5 mais ou menos, né? Então tá beleza. O mais importante é isso aqui, ó, os pontos de registro para eu poder girar de um lado para o outro, né? Só que ainda não terminou, eu acabei desenhando tudo no mesmo local aqui, então vou ter que fazer a extrusão de alguns itens aí em separado. Vamos fazer a extrusão do nosso cabo primeiro, que eu acho que vai ser mais legal.
Vamos fazer a extrusão aqui. Deixa eu medir mais ou menos a altura que ele tem. Vai ter que ser a altura do MDF, né? E nesse caso o MDF tem 15,5 milímetros. Então vamos colocar aqui. Acho que vai estar ok, né? Ele vai apagar o nosso desenho, mas eu posso buscar ele de novo. Olha aí que legal o nosso cabo. É lógico, o que eu quero testar não vão ser cortes retos assim. Eu tenho que fazer alguns detalhes ainda. Por exemplo, nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer a parte do filete. Filete de 5. É mais ou menos isso. Eu vou ter que entortar isso aqui de uma forma que se assemelhe à parte que já existe na panela, né? Então, não vai ficar tão bonitinho assim, mas tem muita coisa para fazer ainda. Depois disso, mais alguns filetes aqui para deixar redondo também. Vamos tentar arredondar toda essa área aqui, para ver como é que vai ficar depois, né? Acho que eu posso apenas arrastar aqui. Olha aí que legal. Eu quero tentar fazer algum objeto desse tipo. Nem que for um pouco quadrado, mas um pouco redondo também, né? É só para eu tentar aprender mesmo. E muito bem, temos aí finalmente o nosso cabo de panela, mais ou menos, né? Não sei se ficou tão legal. Essa parte aqui da frente eu não vou poder fazer ela totalmente, porque nenhuma fresa alcança essa curvatura que eu fiz, mas é só para eu lembrar mais ou menos qual é o formato que encaixa na panela. Depois eu vou ter que lixar na mão, talvez. Mas o mais importante é testar esses contornos redondos aqui, tanto em cima quanto embaixo. Ainda tem coisa para a gente arrumar aqui. Talvez colocar mais alguns filetes aqui para dar um acabamento melhor. Mas está bem estranho, que eu não consigo deixar tão bonitinho igual poderia ser. Mas pelo menos é só para a gente testar. Eu já sofri demais tentando desenvolver isso aqui. E o design é bem difícil, né? Mas muito bem, agora vai chegar a parte do nosso setup na parte de manufatura. E aí eu vou chorar mesmo para tentar fazer os passes da máquina. Mas muito bem, antes da gente passar para lá, eu posso voltar aqui no sketch novamente e eu vou fazer uma extrusão desse corpo aqui, que é o nosso estoque, né? O nosso pedaço de madeira. Então eu vou juntar os dois aqui, até esse daqui do meio também. Tem que fazer todo ele para poder transformar num corpo que vai ser o nosso estoque. E agora sim, nós temos um objeto dentro do outro, mas o que eu vou usar como padrão para a gente poder recortar, né, vai ser esse aqui de fora. Eu só queria marcar aqui os furos certinho. Então, bom, agora chegou a hora de manufatura, eu vou tentar fazer os passes aqui. Assim que eu terminar, eu mostro para vocês. Muito bem, galera, eu iria mostrar para vocês como eu fiz os passes da máquina lá no programa e tudo mais, mas eu resolvi já ir direto para o projeto. Eu estava com muita vontade de fazer esse projeto e, como vocês podem ver, a madeira não tinha o mesmo tamanho da minha mesa de sacrifício. Então, seria impossível eu conseguir alinhar essa peça depois e virá-la de ponta cabeça. Só que mesmo assim eu resolvi continuar porque eu queria pelo menos testar os passes com a fresa de ponta de bola, né? Bom, aí o mesmo procedimento que a gente já fez antes, eu apenas alinhei ali a nossa peça de madeira utilizando a fresa, né, para a gente não ter uma grande mudança aí na largura. E depois alinhei ali com uma caneta e simplesmente passei a super cola na fita crepe para poder segurar essa peça aí. E muito bem, para a gente começar aqui eu vou acompanhar com vocês essa primeira operação, que é a operação de furo de indexação, né, para colocar os furos para a gente poder saber por onde girar. E é lógico, eu programei de uma forma muito ruim, porque nós estamos numa fresa que tira material lateralmente e não igual uma broca. Apesar de eu ter feito os passes de uma forma que ela iria diminuir um pouco a altura bem devagarinho, ela acabou indo mais rápido do que eu havia planejado e ela entra demais no material. E como a tupia está rotacionando ali a 30 mil rotações, chegou a sair fumaça ali, quase que pega fogo, e isso daí me assustou bastante. Mas mesmo assim a máquina conseguiu fazer a furação e deu para a gente começar os outros passes da máquina. E é por isso que brocas servem para furar, né, galera? Olha só como ficou até escuro o furo da máquina. Muito bem, no segundo passe, agora sim a gente iria começar a contornar o cabo da panela.
Eu já coloquei para ele ir direto naquele furo para ter menos material no eixo, né, da máquina. Você pode ver que ele entra certinho e aí começa a desbastar ali o nosso material, a usinar, né, de uma forma bem de leve mesmo. Então até que eu consegui acertar a velocidade de deslocamento desse passe aí. Eu fiquei bem feliz com ele. Só que mesmo assim dá para notar algumas trepidações. Isso porque a minha máquina não é muito resistente, ainda mais com uma tupia tão pesada como essa aí. Infelizmente eu recebi uma ligação no celular, então eu tive que começar novamente a gravação, mas foi simples, eu apenas precisei parar a máquina enquanto eu colocava para gravar de novo. Mas é claro, como a gente estava fazendo tudo bonitinho logo de primeira, eu fiquei até espantado que não tinha dado nenhum problema, né? E aí é lógico, a máquina veio e simplesmente parou de funcionar. Olha só que beleza. O problema disso foi o cabo USB. Então eu resolvi trocar o cabo, tive que refazer o homing da máquina, né, para ela achar o local de onde ela tinha começado, e refiz o passe de furo. Só que aí, quando a gente começou a refazer o passe de contorno do cabo, eu já notei que ele estava um pouco fora, ele estava comendo um pouquinho mais de material em um dos lados. Então, infelizmente, por causa desse passe, que a gente teve que parar a máquina, né, ela perdeu seus passos aí, e eu tive que voltar depois, ela acabou perdendo todos esses passes aí, e ficou um pouquinho torto já nessa parte de cima. Depois disso, os outros passes ocorreram normalmente. A máquina entrava pelo furo e aí ia contornando o cabo da panela, igual nós tínhamos feito no Fusion. Muito bem, aí dá pra gente ver que infelizmente aquele erro na parte de cima do cabo vai continuar na peça, né? Mas mesmo assim a máquina conseguiu concluir todos os passes aí, chegando um pouco a menos da metade da altura do cabo, né? Porque a gente iria precisar de algum material de suporte para poder virar depois. Apesar desse pequeno erro, eu ainda fiquei muito feliz que a máquina conseguiu concluir os passos aí sem dar nenhum problema. Muito bem, na usinagem dessa peça eu resolvi dividir ela em duas partes. Ou a gente fazia a parte mais longa do cabo, ou então a parte da ponta do cabo, onde ela encaixa na panela. Esse passe ele vai fazer uma limpeza na parte da frente, onde fica a ponta, e eu fiquei um pouquinho preocupado porque ele estava descendo demais, ele estava usando quase o comprimento total aí da fresa para fazer esse corte. Dá pra gente ficar um pouco seguro ali, porque ele está avançando de uma forma bem devagar, né, uma forma adaptativa, então não força demais a nossa máquina, só que infelizmente como minha máquina também não é tão rígida assim, o corte não fica perfeito, né? Vocês vão ver mais na parte em que a fresa sai do material depois. Mas essa é uma forma de limpar sem forçar muito a máquina enquanto ela faz o corte. E aí essa limpeza adaptativa serve para remover material para ficar mais fácil para a fresa de ponta redonda para fazer o contorno mais suave depois. Vamos ao próximo passe. Nesse aí nós fizemos o furo do cabo da panela. Foram 15 passes de 1 mm, mas infelizmente não perfurou o nosso MDF, né? E aí por fim um passe de contorno para melhorar o acabamento da peça.
E agora mais um passo de limpeza ali, subindo pela ponta do cabo para poder remover o máximo de material possível. E aí a gente pode ver a ponta do cabo com uma aparência mais fiel ao projeto. E aí sim, galera, a fresa reta fez o seu trabalho e chegou a hora da gente colocar a fresa de ponta redonda para começar os contornos mais suaves da peça. E muito bem, com essa fresa a coisa não muda muito. Os passes ainda vão ser de contorno na parte do cabo, mas como ela tem um perfil diferente da fresa reta, ela vai fazer o contorno de uma forma mais suave. Então ela vai começar por baixo, removendo o material, e vai subindo e entrando na direção do cabo. E isso vai fazendo um contorno mais suave, como se fosse um filete. Infelizmente esse passe eu tive que passar 2 vezes porque eu acabei colocando ele um pouco mais alto na peça e eu estava tentando consertar esse pequeno erro que nós vimos no começo da usinagem, né? Então após esse primeiro passe eu já fiz um outro em seguida com um pouco mais de profundidade para melhorar o filete. E como resultado final, a gente pode ver o filete aí ainda com algumas marcas da falta de rigidez da máquina, né? E aí o primeiro passe que havia dado errado, fazendo uma grande marcação aí na nossa peça. Então, muito bem, antes da gente virar a peça para poder fazer a parte de baixo, eu resolvi dar um toque especial nesse cabo de panela aí, fazendo a marcação do logo do canal nele. Vocês podem ver que eu estou utilizando aquela fresa de chanfro, e esse tipo de fresa é o ideal para fazer a gravação em madeira ou no material assim, de letras, né? Fica uma coisa muito legal porque aparece certinho a gravação e é muito rápido também. Vocês vão notar que o R ficou bem perfeitinho aí na madeira. E finalmente chegou a hora de inverter a peça para fazer a parte de baixo. Infelizmente a nossa mesa de trabalho ali, a nossa tábua de sacrifício, não se estendeu até o outro furo, né? Então, infelizmente, a gente só conseguiu alinhar a parte da ponta do cabo. Eu já sabia que isso aí ia dar errado, tá, galera? Eu estava apenas insistindo no erro aí, apenas para aprender os outros passes e tudo mais. Eu queria saber se, pelo menos invertendo a peça, se eu conseguiria usinar ela direitinho, mesmo que não ficasse alinhado. Então, foi uma insistência no erro, mas foi divertido e foi uma ótima forma de aprendizado. E aí chegou a hora do primeiro passe da peça com a peça invertida. A gente pode ver ali que o nosso alinhamento não ficou muito bom como eu já esperava, né? Mas mesmo assim eu deixei a máquina fazer o trabalho dela. Eu estava mais interessado em saber se eu conseguiria fazer uma peça usinada dos dois lados, que eu acho uma coisa muito difícil, mas eu acabei aprendendo mais ou menos como funciona esse tipo de usinagem, né? Bom, eu vou deixar vocês aí com o resto das usinagens desse lado e aí a gente vê como é que ficou a peça no final. Vocês podem ver que ela acabou deixando um pouco de material ali para remover, mais ou menos 0,4 milímetros de uma medida que eu não havia colocado direito aí nos passes, né? Mas mesmo assim, isso aí daria pra gente retirar e lixar depois a peça, né? Eu fiquei muito feliz com o acabamento ali em volta do corte.
E aí nós temos o passe de limpeza e também de finalização da ponta do cabo do lado invertido da peça. E aí, para finalizar a nossa parte de baixo, eu troquei a fresa para a ponta de bola e fizemos a parte do contorno, deixando um acabamento bem lisinho nesse filete na parte de baixo da peça. E depois de um lixamento básico, esse aí é o nosso resultado final. A marcação ficou bem legal, os cortes foram precisos, o contorno mais ou menos e infelizmente o alinhamento não foi nada preciso, né galera? Apesar desse resultado um pouco torto, eu estava muito feliz com a parte dos contornos com a fresa de ponta de bola, ficou muito suave mesmo. E aí é lógico, a minha pressa em tentar remover essa parte da peça ocasionou uma pequena quebra ali na ponta do cabo. Mas mesmo assim não afeta tanto o nosso produto final aí. Então é isso aí galera, o resultado final é esse aqui. Infelizmente ocorreram vários erros durante a nossa usinagem, principalmente começando pelo furo já, a fresa acabou entrando muito rápido na madeira e é por isso que a gente utiliza brocas para fazer furos e fresas para contornar aí, para usinar as nossas peças, né? Se eu tivesse colocado alguma broca que talvez fosse de madeira, ela conseguiria fazer aquele furo de uma forma bem mais tranquila, né? Bom, tirando esses errinhos e também os outros aqui, principalmente o erro de alinhamento da peça, eu acho que é um resultado muito favorável aqui. É a primeira peça complicadíssima que eu tento fazer de uma vez só, né? Nós fizemos o design dela apenas tirando medições e tudo mais. E, bom, apesar desses outros erros de alinhamento e de eu ter tentado tirar aquele pedacinho sem cortar, né? Ele realmente não tinha cortado aquele pedaço. Eu iria passar depois a serra tico-tico para cortar o resto da peça. Mas como eu estava um pouco apressado, eu quis quebrar aquele pedaço. E aí nós ficamos com esse erro aqui atrás também. Bom, cada passe que a gente vai fazer na peça, ali basicamente tem um passe que faz uma limpeza e ele não tira todo o material até chegar no nosso projeto. Você tem que fazer um passe que ele baixa o material até sobrar bem pouquinho e depois fazer um passe para finalizar o contorno, para deixar no tamanho certinho da peça. Então eu não fiz isso em muitos dos passes, né? Um dos únicos passes que eu fiz esses dois processos que eu mostrei no vídeo foi o passe do furo do cabo. Ele fez os 15 passes de 1 milímetro até chegar na parte de baixo e depois veio para dar um passe completo de contorno para deixar um acabamento muito bom aqui por dentro do furo. Infelizmente é dentro do furo e não dá para ver como ficou esse acabamento. Mas olhando aqui dá para ver que ficou bem lisinho mesmo. Eu teria que fazer isso em todos os passes, só que como eu não conheço muito sobre o programa, não tem como eu adivinhar como que vai ser a programação lá. Então dá para ver muitos dos passes que ficaram, a parte de limpeza e a parte de finalização acabou não tirando totalmente o material, né? Uma outra coisa muito engraçada que aconteceu foi que quando eu fui fazer o furo, vocês podem notar que ele não passou através da peça inteira. Eu programei o furo para 15 milímetros, mas se vocês se lembram bem no comecinho do vídeo, nós medimos o MDF que nós iríamos utilizar, ele tinha 15,5 milímetros, né? Isso, 15,5 milímetros. E como eu fiz um furo de 15 milímetros, ele apenas seguiu o que eu havia mandado, né? Então sobrou aqui uma paredinha bem fininha
de 0,5 milímetros, 0,4 milímetros mais ou menos. Eu posso até tentar medir aqui para vocês a profundidade para a gente checar isso aí. Muito bem, então, deixa eu travar aqui para vocês. Olha só, realmente ó, ficou com 15 milímetros a peça aqui, deixa eu mostrar pertinho. Dá para ver ali que a marca do zero ele bate certinho com 15 milímetros na peça. Então ela realmente cumpriu o que eu havia mandado ela fazer, a máquina fez certinho, só que os parâmetros foram errados, né? Se fosse 15,5 milímetros, talvez teria feito o furo totalmente na nossa peça. Geralmente a gente coloca um passe um pouco maior, que é para realmente furar a peça aí, e aí eu teria um furo no nosso cabo, né? Mas ficou um furo que não passa por ele inteiro. Não sei se faz sentido ou não, né? O que eu mais gostei aqui foi a gravação do R, que ficou bem legalzinho, aquela fresa de chanfro, ela serve para fazer esse tipo de gravação, então deu muito certo isso aí. E lógico, uma outra pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é se esse cabo encaixa na panela, e deixa eu buscar ela para a gente testar. E aqui está a panela, aqui está o cabo, e os dois não se encaixam porque eu fiz um pequeno erro aqui de medição, certo? Quando eu fui projetar o cabo, eu acabei medindo a parte de fora do encaixe dele. Foi muita inocência minha aqui. Eu acabei medindo por fora e o certo seria a gente medir por dentro do encaixe aqui da panela para poder dar uma medida menor, né? E ele encaixar pela parte de dentro. Mesmo assim, o cabo se encaixa na parte de cima aqui onde eu havia medido certinho, só que ele não entra nesse buraco aqui. Ele ficou até no mesmo tamanho certinho e ficaria um cabo bem legal para nossa panela, né? Só que é lógico, galera, eu não posso utilizar um cabo de MDF, né? Um cabo de madeira aí na panela. O cabo original da panela é feito de baquelite, é como se fosse um plástico que ele não derrete, ele não pega fogo, ele começa a virar como se fosse um pó, que é justamente para não gerar um incêndio caso o cabo bata lá no fogo do fogão, né? E usar um cabo de MDF na panela não faz muito sentido também, porque o MDF é feito de fibras de madeira com resina, e se essa resina pega fogo, ela solta uma fumaça tóxica aí. Infelizmente, o cabo também ficaria muito baixo no fogão, e provavelmente ele ficaria na altura quase do fogo, né? Então seria muito mais fácil pegar fogo com um cabo de MDF. Mas mesmo assim, eu estou muito feliz com o resultado aqui dessa usinagem. O que eu mais gostei foi esse Rzinho aí, né? Ficou bem legal com a fresa de chanfro. E é claro, galera, eu queria agradecer aí ao Carlos Duarte, da CNC Floripa, eu já falei da página dele. Eu vou deixar o link também na descrição. É ele que me doou aí as fresas que a gente utilizou hoje e foi muito legal. Mais uma vez, muito obrigado a CNC Floripa. E, bom, vocês gostaram do resultado? Se vocês gostaram, deixa o gostei para ajudar na divulgação dessa série. Deixa o seu comentário sobre o que eu posso usinar na minha maquininha também, quando ela estiver um pouco mais rígida, né? Um pouco melhor do que ela está agora. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!